Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica Guiar, sou professora de matemática da Rede Estadual de Minas Gerais e hoje daremos continuidade à aula de progressão aritmética. Bom, na aula de hoje, a gente vai desenvolver a seguinte habilidade: resolver problemas que envolvam a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Para desenvolver essa habilidade, eu realizei algumas atividades para fazer junto com vocês. Atividade 1. Atividade 1. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Então, eu estou querendo saber quantos quilômetros que eu vou percorrer nas 6 primeiras horas. Então, para fazer esse tipo de exercício, eu precisaria somar todos os termos dessa progressão. Para somar todos os termos dessa progressão, a gente vai utilizar a fórmula de soma, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Quem que vai ser meu A1? Meu primeiro termo, que é 40 quilômetros. Quem que vai ser meu AN? Vai ser meu sexto termo. Por quê? O ciclista vai percorrer 6 horas. Então, como que eu determino o sexto termo? Eu posso determinar utilizando a fórmula, posso determinar fazendo na mão mesmo. Então, meu primeiro termo é o 40 quilômetros. Meu segundo termo é o 34 quilômetros. Qual que é o meu terceiro termo? Do A1 para o A2 está diminuindo quanto? Nas 6 unidades? Então, do segundo para o terceiro, ele vai percorrer 28 quilômetros, depois 22 quilômetros, depois 16 quilômetros e, por último, na sexta hora, ele vai percorrer 10 quilômetros. Então, meu sexto termo é 10 quilômetros. Então, no lugar do AN, vou colocar 10 vezes N. O N é a quantidade de termos, eu tenho 6 termos, dividido por 2. Percebem aqui que eu tenho uma multiplicação no parênteses, uma soma no parênteses, né? Multiplicado por um número. Eu vou fazer a simplificação desses elementos, porque numa fração a gente pode simplificar desde que eles estejam multiplicando. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. E é mais fácil fazer essa simplificação, por quê? Porque se eu fizer a operação e a multiplicação, vai dar mais trabalho. Então, toda vez que der para a gente simplificar, é melhor. Então, a soma, 40 mais 10, 50 vezes 3, que é quanto? 150. Então, quer dizer que o meu ciclista percorre 150 quilômetros em 6 horas, ok? Próximo exemplo. Atividade 2. Uma fábrica de tratores agrícolas que começou a produzir em 2010 estabeleceu como meta produzir 20 mil tratores até o final do ano de 2025. O gráfico a seguir mostra as quantidades de tratores produzidos no período de 2010 a 2017. Então, o gráfico aqui, eu tenho 2010 produzindo 720 tratores, 2011, 790 tratores, 2012, 860 tratores. Vocês conseguem perceber que do ano de 2010 para 2011 eu tive um acréscimo de 70 tratores, do ano de 2011 para 2012 eu tive um acréscimo de 70 tratores e que esse acréscimo ele é constante, ou seja, esses números desse gráfico eles estão em progressão aritmética. Bom, a pergunta é a seguinte: admitindo que a quantidade de tratores produzidos evolua nos anos seguintes, segundo a mesma razão de crescimento do período 2010 a 2017, é possível concluir que a meta prevista, letra A,
deverá ser atingida, sendo superada em 80 tratores. Letra B, deverá ser atingida, sendo superada em 150 tratores. Letra C, não deverá ser atingida, pois serão produzidos 1.850 tratores a menos. Letra D, não deverá ser atingida, pois serão produzidos 150 tratores a menos. E letra E, não deverá ser atingida, pois serão produzidos 80 tratores a menos. Aqui eu coloquei os dados do gráfico, uma tabela para ficar mais fácil a gente perceber. A meta é produzir 20 mil tratores até 2025. Ou seja, como eu sei que está em progressão aritmética, eu posso calcular a soma de todos os elementos desse gráfico. Então, qual que é a fórmula de soma? A soma é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Quem que é meu primeiro termo? 720. Quem que é meu AN? Meu AN vai ser esse último termo aqui de 2025. Como que eu faço para descobrir esse último termo? Eu vou calcular a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Aí a pergunta é, qual que é o valor de N? O N é a minha quantidade de elementos que eu tenho nessa progressão aritmética. Qual que é a quantidade de elementos que eu vou ter aqui? Eu vou fazer do ano de 2025, vou subtrair do ano de 2010 para saber quantos anos eu vou ter nesse intervalo aqui. Então, eu vou ter no intervalo 15 anos. Só que, qual que é a quantidade de números que eu vou ter aqui? Quando eu faço essa subtração, vocês conseguem perceber que eu estou retirando 2010? Quer dizer que eu estou retirando esse primeiro termo aqui. E eu não posso retirar. Então, eu tenho que acrescentar um elemento. Então, no meu total de elementos dessa sequência são 16. Então, eu quero determinar quem vai ser meu A16. O A1 é 720. O meu N é o 16, que eu acabei de descobrir. E quem que vai ser minha razão? O 70, que a quantidade está aumentando de tratores de ano em ano. Então, o A16 vai ser igual a 720 mais 15 vezes 70. Então, A16, 15 vezes 70, eu posso fazer 15 vezes 7 e no final acrescentar um zero. 7 vezes 5, 35 vão 3. 7 vezes 1, 7 e 3, 10. Como é vezes 70, eu acrescento um zero. Então, aqui, coloquei multiplicação, mas é mais. 720 mais 1.050. E quanto que é 720 mais 1.050? 1.050, eu sempre coloco o maior número em cima, tá, gente? É só questão de organização minha mesmo. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. 0 mais 7, 7 e 1. Então, meu A16 é 1.770. Quer dizer que essa fábrica, no ano de 2025, fabricou 1.770 tratores, ok? Então, no lugar do AN ali, eu vou colocar 1.770 vezes o N, que é 16, dividido por 2. Já vou simplificar, que aqui vai dar 8. Então, meu SN vai ser igual a 1.770 mais os 720. Aproveitar esse 1.770 que eu já escrevi. 0 mais 0, 0. 7 mais 2, 9. 7 mais 7, 14, vai 1. 2.490. Então, 2.490 vezes 8
Gente, eu vou apagar, não vou apagar tudo não, para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá? Então, 2.490 vezes 8 vai dar 8 vezes 0, 0. 8 vezes 9, 72, vão 7. 8 vezes 4, 32, mais 7, 39. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. Então, a soma de todos os termos deu 19.920, ou seja, foram fabricados 19.920 tratores nesse período todo. Então, agora vamos na resposta. Então, se foram fabricados 19.920, quer dizer que a gente queria fabricar 20 mil, a meta não foi atingida. Então, a letra A e a letra B, que está falando deverá ser atingida, a gente já desconsidera. A gente só vai ler para as que não foram atingidas. Então, a letra C não deverá ser atingida, pois serão produzidos 1.850 tratores a menos? Não, para 20 mil aqui, não vai dar isso, né? Letra D, não deverá ser atingida, pois serão produzidos 150 tratores? Não, a diferença aqui que está dando vai ser de quantos tratores? De 80, que é a letra E, ok? Vamos para a próxima. Atividade 3. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos e as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$1.000 e as demais decresceram R$20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador... Bom, esse detalhe aqui, quando fala que decresceram R$20 ao mês, significa para a gente que é uma sequência de números que estão em progressão aritmética, né? Então, eu posso fazer esse exercício utilizando a fórmula de soma. Soma de quem? Quantos termos são? Quantos termos que eu vou ter nesse financiamento? Se eu estou falando que é um período de 2 anos, um período de 2 anos eu tenho quantos meses? 24 meses, não é? Se eu tenho 24 meses, eu vou somar meus 24 elementos. Quem que é o A1? Quem que é o primeiro termo? A primeira parcela não é R$1.000? Então, meu primeiro termo é R$1.000. Quem que vai ser meu A24? Vamos fazer utilizando a fórmula, né? Meu A24 é o meu primeiro termo, é o A1, mais N menos 1, vezes a razão, que a razão, presta atenção nesse detalhe, a razão não é R$20. Por que que não é R$20? Porque ela decresceu R$20. Então, quer dizer que eu estou adicionando na parcela um valor de menos R$20. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção nesses detalhes do exercício. Então, a minha razão aqui vai ser menos R$20. Aqui ficou apertado, pessoal, vou tentar diminuir um pouco minha letra aqui. Então, meu A24 é o meu A1, que é o R$1.000, mais 24 menos 1 vezes menos 20. Aí vamos fazer essa conta. O A24 é o R$1.000, mais 23 vezes menos 20. Mesmo detalhe aqui, que quando a gente tira o zero aqui, quando eu vou fazer 23 vezes 20, quando eu faço a conta 23 vezes 2, fica mais fácil, né? Que é 46. Então, eu acrescento o zero, vai ficar 460. Então, eu tenho 1.000 menos 460. Então, 1.000 menos 460 vai dar o quê? 540. Quer dizer, o que que quer dizer esse 540? Quer dizer que a minha última parcela desse financiamento foi de R$540. Então, a soma é o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de parcela dividido por 2. Já vou simplificar.
o 2 com 24, que dá 12. Então, a minha soma dos 24 elementos vai ser 1.540 vezes 12. 1.540 vezes 12. Pagar esse cantinho aqui para fazer essa operação com vocês. 1.540 vezes 12. Quando a gente está multiplicando, né? Eu começo dessas casas das unidades. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Quando eu passo para a segunda, né? Para a casa das dezenas, eu tenho que pular uma casa aqui embaixo. Então, fica 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Vezes 5, 5. Vezes 1, 1. Então, dá 10, 0, 8, 4, 8 e 1. Então, a soma de todas as parcelas deu 18.480, que vai ser a letra A. Bom, próximo exercício. Atividade 4. A soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética é... Bom, vou colocar todas as informações aqui. A fórmula da soma, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2. E aqui do lado eu vou colocar todas as informações que eu preciso. Então, quem que é meu A1? Quem que é meu primeiro termo? 2. Quem que vai ser meu último termo, que é o AN? Vai ser meu A30. Quem que é meu A30? É o A1 mais N menos 1 vezes quem? A razão. Qual que vai ser a razão aqui? Eu não estou acrescentando 7 unidades? Então, a minha razão aqui é 7. Então, meu A30 é o A1 mais 29 vezes 7. Então, A30 é o A1 mais 29 vezes 7, vai dar 63, vai 3, 14, 20, 203. Então, meu A30 é 205. Então, meu último termo aqui é o 205. E qual que vai ser o valor do N? Já está falando aqui que são 30 termos. Então, meu N vai ser 30. Bom, com essas informações que eu já dei aqui, a gente coloca na fórmula da soma, certo? E a gente faz esses cálculos aqui. Vou deixar esses cálculos para vocês terminarem, né, com as dicas que eu dei, relembrando que é mais fácil a gente simplificar antes de fazer os cálculos, sempre fazendo conta, fazendo as operações. Se tiver com dúvida, vocês podem perguntar. E aí eu vou encerrar a aula, né, deixando essa atividade para vocês concluírem para mim. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição. E na aula de hoje, nós trabalhamos a habilidade de resolver problemas que envolvam a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética e a gente utilizou o conteúdo de progressão aritmética. Até mais, espero que tenham gostado da aula e uma próxima oportunidade retornaremos aos conteúdos.